Graça e paz dos amados, aqui José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Estou mostrando para vocês aqui o começo de uma mensagem que eu vou trazer para vocês, um estudo sobre que Jesus já voltou, tá? Então, primeiro, para poder começar essa mensagem, eu vou trazer para vocês aqui, tá? O Muro das Lamentações, onde a igreja foi destruída e não existe mais, tá? A igreja, o templo em Jerusalém, ao qual Jesus profetizou que não ficará pedra sobre pedra. Ele foi destruído, tá? Então eu estou mostrando para vocês que só restam os muros. E vocês sabem, tá bom? Então veja este vídeo aí, são 12 minutos, e depois eu entro com a mensagem para vocês. Parte do que restou do segundo templo de Jerusalém, expandido pelo rei Herodes o Grande, no século I a.C. O primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão, foi uma obra arquitetônica de seu tempo. Segundo textos bíblicos, sua construção levou 7 anos e empregou mais de 180 mil trabalhadores. O templo era revestido com cedro do Líbano e ornamentado com ouro puro. O projeto foi concebido pelo rei Davi, mas executado por seu filho, Salomão, que mobilizou recursos de todo o reino e estabeleceu alianças comerciais com regiões vizinhas para obter os materiais mais nobres disponíveis. O templo era dividido em várias áreas sagradas. A mais importante era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei entregues a Moisés. Este espaço era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar nele, e somente uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia do perdão. O Templo de Salomão teve uma existência de 410 anos, e em 586 a.C., o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor II, conquistou Jerusalém, após um cerco devastador. O templo foi saqueado, incendiado e completamente destruído. A população judaica... Esse é o primeiro templo, número 1. Iniciando o período O templo que Jesus profetizou é o templo, é o segundo templo. Essa tá? situação... E o terceiro templo já foi restaurado dentro de cada um de nós. Igual o pessoal espera o terceiro templo, e esse terceiro templo já foi restaurado. É espiritual, tá? É dentro de cada um de nós. Nós somos o templo. É nós que somos agora o templo. Este documento, conhecido como Cilindro de Ciro, é considerado por muitos como o primeiro decreto de direitos humanos da história. O retorno não foi imediato e nem fácil. A reconstrução do segundo templo começou em 536 a.C., mas enfrentou muitos obstáculos e oposição de povos vizinhos. Somente em 516, sob a liderança de Zorobabel e inspirados pelos profetas Ageu e Zacarias, os judeus finalmente completaram o novo templo. Este segundo templo era mais modesto que o anterior. Ainda que seguisse a mesma planta, não possuía as riquezas do templo construído. Esse é o templo que Jesus profetizou. E não ficará aqui pedra sobre pedra, não seja derribada. A Arca da Aliança havia desaparecido. Mateus 24, 1 e 2. Do primeiro templo. E no versículo 3 de Mateus 24 ele fala os sinais da tua vinda. Vamos ver se é para hoje. Jerusalém passou pelo domínio persa 2000 anos depois. Um momento crítico ocorreu no século II a.C., quando Antíoco IV Epifânio profanou o templo, provocando a revolta dos Macabeus. A posterior purificação do templo é celebrada até hoje na festa de Hanukkah. Agora chegamos a uma das figuras mais controversas e influentes da história judaica, Herodes o Grande. Nomeado rei dos judeus, esse é o cara em 37 a.C., que destruiu Herodes era um governante e complexo, reconstruiu o templo, cresceu, amplificou, em seus métodos políticos, a mostrar que ele era um tal grande, arquitetônico e urbanista. Em 19 a.C., para ganhar o apoio do povo judeu e deixar um legado monumental, Herodes iniciou um ambicioso projeto de renovação e expansão do templo existente. Esse Herodes foi aquele que mandou matar as crianças para ver se descobria Cristo. Ele que é o grande dragão vermelho do Apocalipse. Para sustentar esta plataforma expandida, foram construídos imensos muros de contenção ao redor,
O que conhecemos hoje como Muro das Lamentações é, na verdade, parte do muro de contenção ocidental, não uma parede do templo propriamente dito. Essa é uma diferença fundamental, mas por diversas vezes mal compreendida. O Templo de Herodes era uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Relatos contemporâneos descrevem sua fachada dourada, refletindo o sol da manhã com tal intensidade que os visitantes precisavam desviar o olhar. O historiador Joséfo descreveu que, de longe, o templo parecia uma montanha de neve, devido ao mármore branco de suas paredes. É importante esse José, historiador, que a construção foi iniciada escreveu também a tribulação, Cristo, que está na Bíblia, e José também escreveu. Ele era um judeu, estava dentro da tribulação, mas traiu os judeus, ficando do lado dos romanos. Aí o em 66 depois de Cristo, general Tito Vespasiano fez dele um escritor, escreveu toda a história da grande 4 tribulação. anos de conflito brutal, em 70 depois de Cristo, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou Jerusalém com 4 legiões. Aí, tá vendo aí, ó, a tribulação. Isso já aconteceu também, tá, meus amados? O templo foi incendiado acidentalmente. Aí que veio a queda do templo. Ordens de Tito. As chamas consumiram rapidamente. Aos fogos, aqueles fogaréus que você vê no Apocalipse, é tudo isso aí, O calor ó. foi tão intenso que o ouro derreteu. As pragas do Apocalipse, o calor, tudo isso aí, ó. Levando os soldados a demolir passo a passo a estrutura para recuperar o material precioso, cumprindo, ironicamente, a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Tá vendo aí? A destruição do templo foi um golpe devastador para o judaísmo e marcou o início Depois da eu vou diáspora explicar para judaica vocês tudo moderna. isso aí, tá aí da volta de A vitória Cristo. de Roma Que vocês estão sobre aguardando a revolta vinda de judaica Cristo. Foi imortalizada no ato Hoje. de Tito em Roma. Cristo onde já podemos ver voltou. os soldados carregando o menorá e outros tesouros sagrados. Por motivos desconhecidos, os romanos deixaram intactos os enormes muros de contenção, incluindo a seção ocidental que conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. Olha aí, ó. Assim, este muro se tornou Esse você sabe que existe, o né? vestígio físico do segundo templo e, por extensão, o local mais sagrado acessível aos judeus durante os séculos de exílio. Os judeus acreditam que a presença divina nunca deixou o local, mesmo após a destruição do templo. Acreditam também que o muro representa a promessa divina de que sempre ficaria de pé uma parte do templo, em sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Tá vendo O aí? nome Muro das Lamentações foi dado pelos cristãos europeus Pedacinho do muro que nunca é destruído, com pedra de tantos 1000 quilos construída, é um sinal da nova aliança. Tá? Está aí a graça. O reino de Deus já está aí, tá? Uma tradição famosa é a colocação de pequenos bilhetes com orações e desejos nas fendas entre as pedras do muro. Tem caravana do mundo todo para os muros das lamentações. São colocadas Aqui só existe o muro, o templo Essas caiu. rotas são Eles consideradas creem no muro, comunicações diretas mas com não Deus, creem que Jesus já que são voltou. Que ele recolhidas profetizou. periodicamente Vou explicar para vocês enterradas daqui a no pouco. Monte das Oliveiras. Deixa eu acabar o vídeo. O que conseguimos ver hoje é apenas uma pequena parte do muro de contenção original. Acredita-se que cerca de 17 camadas de pedras estão visíveis, mas outras 19 camadas estão enterradas sob o nível atual da cidade. As pedras usadas na construção são enormes, algumas pesando mais de 500 toneladas. Tá vendo aí? Ainda hoje, arqueólogos Vai ser destruída se impressionam mesmo. com a precisão com que foram É a colocadas marca e colocadas da sem aliança. uso de tecnologia moderna. Sobre o bairro muçulmano de Jerusalém, Igualmente o existem sangue túneis que de seguem Cristo. ao longo do Outra comprimento marca do muro da das aliança. Lamentações. Estes túneis foram escavados após a Guerra dos 6 Dias em 1967 e revelam a extensão total do muro ocidental, aproximadamente 488 metros, muito maior do que a seção visível ao público, que gira em torno de 70 metros. Existem várias lendas e mistérios em torno do Muro das Lamentações. Uma delas é a história da Pedra Fundamental.
Acredita-se que seja a primeira rocha criada por Deus a partir da qual todo o mundo foi formado. Que simboliza Cristo. Segundo a tradição judaica, esta pedra está localizada sob o domo da rocha, no Monte do Templo. Outro mistério fascinante é o paradeiro da Arca da Aliança. Alguns estudiosos acreditam que ela pode estar escondida em câmaras secretas sob o Monte do Templo. Para hoje não vale mais nada. A teoria mais popular atualmente hoje a arca é que a arca foi escondida pelos sacerdotes antes da destruição do primeiro templo em 586 a.C. e só será trazida à luz quando o Messias restaurar o terceiro templo. Já restaurou, meu amado. Arqueólogos descobriram é espiritual. um selo de ouro romano datado do período da destruição do segundo templo. Descobertas como esta continuam a revelar novas informações sobre a história do local e alimentam as teorias sobre tesouros ocultos. Em escavações recentes, arqueólogos encontraram evidências de que o muro pode ser ainda mais antigo do que se pensava anteriormente, com algumas seções possivelmente datando do primeiro templo. Hoje, o Muro das Lamentações é um dos destruído o templo, só existe o muro. Olha lá as caravanas que são atraídas para ir ao muro. Ele é importante para cristãos, um sinal que a igreja foi destruída, que Cristo não mente. E para muçulmanos, devido à proximidade com a mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo. Então vamos para a mensagem, né? Vocês estão vendo ali o templo, né? o muro do templo, que não existe mais o templo, só aquele muro lá. O muro é palco de importantes celebrações e cerimônias, como bar mitzvahs, formaturas militares e comemorações nacionais. Vamos à leitura, tá? Já lhe mostrei o muro, agora vamos à leitura, ao vídeo, meu amado, tá? Este vídeo eu quero mostrar para vocês que Jesus Cristo já voltou. Então o título desse estúdio é: vocês ainda estão aguardando a segunda vinda de Jesus? Ele já voltou. Vamos tudo? Vamos lá. Então aqui eu peço a Deus, Senhor, ilumine a minha mente, Pai, traga o Teu Espírito que já vive sobre mim, Teu Espírito, para que eu venha, Senhor, trazer uma mensagem para este povo e mostrar para ele a realidade, a verdade, Pai, porque sou um povo que vive enganado, debaixo de homens religiosos que não tem um entendimento da Bíblia, Pai. Só tem entendimento daquilo que eles querem para ele, Pai. Vantagem, levar vantagem. Nós não, Pai. Estamos aqui para trazer a realidade. Eu espero, Pai, que Tu me ensine para que eu traga, Senhor, através do Teu Espírito, esta mensagem e que faça acordar todo o povo que vive debaixo do engano. Me usa, Pai, porque eu vou usar a Tua Bíblia. Amém, Jesus. Então, meus amados, eu tenho aqui os versículos citados do meu estudo, tá? Então eu peço para vocês, o tempo que vocês vão entrar no YouTube, que você vê essa mensagem, Jesus já voltou, e vocês começam a me criticar, primeiro, ó, pegue a sua bíbliazinha, um caderninho, anote capítulos e versículos, tá? Texto e contexto, aqui é o texto, que os pastores só lêem o texto, mas não lêem o contexto para vocês. Eu vou ler o texto e vou ler também o contexto, tá? Para vocês entenderem, tá bom, meu amado? Então anote tudo direitinho, no tempo que vocês me criticam, aí depois vai tirar as conclusões de você dentro do estudo bíblico, dentro das referências que eu tenho para você, tá tudo aqui, ó, no meu monitor, tá? Capítulo, versículo, texto e contexto, tá? A gente, como vai fazer um estudo, a gente também respeita um monte de organização bíblica, tá bom? Como cultura, como vírgula e ponto, destinatário, remetente, o ano que foi escrito, tá? A gente não pega assim um texto e vai mandando para vocês não entenderem. Porque se vocês não respeitar texto, contexto, vírgula e ponto, cultura, destinatário e remetente, e o tempo para onde foi escrito, o ano que foi escrito,
vocês não vão nunca entender a Bíblia. Vocês vão fazer uma confusão igual tá aí. Os pastores fazem uma confusão danada. Tá? Pega a passagem que é para os judeus, traz para os gentios, o gentio não tem lei. Pega a passagem que é dos gentios e leva para cima dos filhos da perdição. Meu amado, são 3 nações. Tá? São 3 nações. São judeus, são grego e são filhos da perdição. Tá? Os filhos da perdição você encontra desde Caim. Viu? Até no Apocalipse você vai encontrar os filhos da perdição. Tá? E você vai encontrar predestinado. Tá? E você vai encontrar os judeus, que é aqueles hoje que são cristãos, que Jesus já fez a paz na cruz, aqueles que aceitaram, que já eram escolhidos antes da fundação do mundo, eles são judeus que hoje são cristãos. Tá? Cristãos. Tá bom? São junto com os gentios. Tá? E tem os filhos da perdição. Se vocês não sabem dividir o que é filho da perdição, o que é judeus e o que é gentil, você vai estar sempre enrolado aí na Bíblia, fazendo a maior atrapalhada, viu, meu amado? Se você não saber o que é texto, contexto, destinatário e remetente e cultura, você não vai saber o que é a Bíblia. Você primeiro tem que saber o que é isso. Tá? Por exemplo, a história bíblica, a Bíblia foi escrita no Brasil? A Bíblia foi escrita para o Brasil? Não. A Bíblia foi escrita por um pessoal que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. E se a gente não respeitar essa cultura, a gente jamais podemos se colocar na cultura dos judeus. Então vamos andar com um pano na cabeça? Com um véu no rosto? Aí que tá. Você já viu os judeus como é que ele anda com a família deles? Tá? É um judeu todo vestido de preto, com 2 trancinhas aqui do lado da costeleta. A mulher lá na frente, ou ele lá na frente, a mulher atrás, puxando um monte de sacola e um monte de menino. Apesar que tem homem ditador aí que é igual os judeus, que faz isso com as mulheres, com as esposas, tá? Não ajuda nem varrer uma casa. Tá bom? Então é assim. Se você não respeitar a cultura, você não vai trazer cultura. A Bíblia foi escrita por cultura de judeus, do pessoal do Oriente. Não é pessoal americano, sul-americano. Então, respeita essa cultura. E você não vai querer impor um jugo em cima dele para me vestir e andar igual os judeus, que eu não vou conseguir andar. Se não respeitar a cultura, por exemplo, os corcéis, eles usam vestido, saia quadriculada. Olha o homem aqui do Brasil que bota uma saia quadriculada. E porque eles usam a saia quadriculada, eles são travesti? Não. Não tenho nada contra travesti. Estou fazendo uma simbolização. Tá? Não. É a cultura deles. A cultura do Brasil é calça, é bermuda, é camiseta, cada do calor. No frio é roupão. Essa é a cultura. Se nós não respeitar a cultura, nós nunca vamos entender a Bíblia. E vamos estar escravizando nossos irmãos. Por causa do que está escrito, nós vamos querer fazer para ser salvo. Porque eles são salvos porque não anda com a esposa. Acha que isso é amor? Então, meu amado, vamos lá. Vamos ao estudo. Mateus 24, 1 a 3. E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as instruções do templo. Instruções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês acabaram de ver no vídeo. Está derribado ou não está? Agora veja o versículo 3. No Monte das Oliveiras, chegava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda e da
consumação do século, do fim dos tempos. Da tua vinda, da consumação do século, do fim dos tempos. O que eu quero dizer para você, meu amado? O tempo que ele prometeu naquele tempo... Não, vou ler primeiro o contexto, tá? Para explicar para vocês melhor. Contexto. Vamos lá. Contexto. O contexto, versículo está em Mateus 24, está o contexto, está dentro do texto. Aí eu falei o texto, agora o contexto. 33 a 35, são 3 versículos. 33 a 35, contexto. Assim também vos, quando vede todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas, tá vendo? Às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Ó, presta bem atenção nisso aqui, ó. Esta geração que os pastores passam por cima, tá? Você não sabe a importância que tem esta geração. Sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Você viu que Jesus, ele não volta atrás. A palavra dele é palavra, tá? O que ele faz, ele sustenta. Agora, esta geração. Meu amado, pega o seu celularzinho. Hoje, o celular moderno, tudo tem o Google Assistente. Aperta lá o seu Google Assistente e usa a tua voz, pede, faz assim, ó. Quantos anos durou uma geração na era de Cristo? Dá o Enter. E vê se foi 2000 anos. Vê se essa geração foi 2000 anos. Vai lá. Faça isso agora. Vai no Google Assistente. Pergunta. Quantos tempos durava uma geração na era de Jesus? Na era de Abraão, 400 anos, não era 2000. Na era de Moisés caiu para 100 anos, não é 2000. E na era de Jesus, que é as 3 eras, caiu para 40 anos, de 30 a 40. 30 a 40. Se ele disse que todas essas coisas vão acontecer nesta geração, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vocês estão aguardando nesta geração. O que é que os bonitinhos dos pastores sem entendimento falam? Sem revelação. Eles são cheios do Espírito Santo, mas o Espírito não revela isso aqui para ele. São um bando de mentirosos. Tá? Por que não revela para ele que uma geração de Jesus é 40 anos? Que já aconteceu, não revela. Tá? Uma geração, na era de Jesus, 40 anos. Agora faça a conta, meu. Entrou no seu celularzinho, viu? 30, 40, vamos ficar 7, 30, 40, vamos ficar aqui com os 40 anos. Que é o que você acha mais quando você coloca. Se você vê 400 anos, foi na era de Abraão. 100 anos, Moisés. 30 a 40, na era de Cristo. Na era de Cristo, para vocês entenderem, tá? Mas nenhuma geração durou 2000 anos. E nós estamos no ano 2026, praticamente. O pessoal aguardando a vinda de Jesus. Está entendendo, meu amado? Então, deixa eu fazer aqui para você entender. O ministério de Jesus foi quando? Ele tinha quanto de idade? Quantos anos ele tinha? 30 anos começou o ministério dele, quando ele se batizou. Começou o ministério dele. Por que ele se batizou com 30 anos? Porque na era, para ficar de maior, era com 30 anos. Então ele só podia tomar conta do dia dele. Como ele estava na carne, ele tinha que obedecer à lei judaica, que ele estava sobre lei. Jesus veio sobre a lei. Ele tinha que obedecer à lei. E naquela lei da época, não era 18 anos para ficar de maior, era 30. Foi caindo tudo, tá? 30.
Então ele teve que esperar 30 anos para se batizar e começar a ter as suas autoridades, começar o seu ministério. Aí você vê, que eu não coloquei aqui, as 70 semanas de Daniel, onde concluiu tudo, ia se concluir. Nas 70 semanas de Daniel. Então, no ano 70, se cumpre as 70 semanas de Daniel. Começando lá em Daniel, Nabucodonosor, como reconstruir o templo, que foi destruído. Tá? Que foi destruído. Ele reconstruiu. Começa ali. Então, até o ano 70, como ia ser destruída o templo e ficar só o muro da lamentação, então, de 30 a 70, onde se cumpre as 70 semanas de Daniel, dá o quê? 40 anos. Se cumpre isso aqui, meu amado. Uma geração de 40 anos daquela era. Se cumpriu. Já olhou no seu celular? Hoje é tão fácil de saber as coisas, mas um crente ele tem uma mania de ler a Bíblia e só crê naquilo que está escrito 2000 anos depois. Ele está com a tecnologia na mão e não faz pergunta daquilo que está na Bíblia. Ele tira as conclusões dele. Pela tecnologia, não. Acha que a tecnologia é do capeta. Isso é o defeito dos crentes. Por isso vai tudo aí debaixo do engano. Tudo debaixo de um engano. Tá? Teimando com a realidade da vida. Então, nesta geração aqui, ó. Então, quer dizer, o muro das lamentações existe. Agora, a volta de Cristo, o fim dos tempos, não. Não concluiu. Concluiu só uma coisa, a outra não. Isso é o que tem os religiosos. Concluiu uma coisa e outra não. Apocalipse aconteceu a metade, outra não. Tá? Vamos aqui mais um versículo. Para nós continuar o debate. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Onde era a casa de Deus? É a casa de Deus. E é chegada a hora. Sabe quando foi isso aqui? 2000 anos atrás. Pedro já disse, eita, a destruição. O juiz é de começar pela casa de Deus. E já é chegado a hora. O rei, o general Tito já vai entrar. Destruiu. Ah, uma prova aqui, ó. Destruiu. Só está o muro das lamentações. Se cumpriu isso aqui, ó. Se cumpriu isso aqui. Agora a volta de Cristo e o fim dos tempos, não. Eles ficam esperando o fim do mundo físico. Não vai ver nunca. O fim do mundo não é o fim do ser humano. É o Aion. É o fim de uma era. O fim das leis, das profecias. E o começo da graça, do reino de Deus, do mundo espiritual. Teve que acabar o mundo físico, que é o mundo da lei de Moisés, as profecias dos profetas, se cumpriu tudo. Tá? Cristo já voltou, já veio e já voltou. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E já voltou, vamos lá. Jesus já voltou, vamos começar aqui. Vamos lá. Olha o que Tiago diz. Isso aqui, ó, meu amado, não é Novo Testamento. É livros históricos. É a biografia de Cristo. Ele estava com Jesus antes da cruz. Antes da ressurreição. Foi que eles escreveram isso aqui. Mas eles já mostravam que Jesus mandava falar com eles. Eles já escreviam. Ó, vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Logo, meu amado, ó, logo. Não é 2000 anos. Logo, não é 2000 anos. Logo. Versículo 9. Irmãos, não se queixe uns dos outros, para que não seres julgado por Deus. O juiz está à porta. Está perto, pronto para vir. Tá?
O juiz está perto, pronto para vir. E não veio. Está na porta, está pronto, está perto para vir. 2000 anos depois, o pessoal esperando. É muita falta de espiritualidade, meu amado. Eu já falo assim, falta de espiritualidade, tá? Vamos lá. 1 João 2,18. 1 João 2,18. Meus filhinhos, o fim está perto. 2000 anos depois, está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo. Sabe o que é isso aqui, meus amados? Os pastores, ó. Eles vão me apedrejar. Os pastores. Jesus disse que já salvou. Ele disse que precisa aceitar Jesus para salvar. Jesus disse que já derramou o sangue e já tirou os pecados. Ele disse que nós somos pecador. Então eles duvidam da palavra do próprio Cristo. Jesus disse que já veio para ressuscitou, para nos justificar. Ele disse, não, vocês precisam ir para o monte, fazer campanha para justificação, tá? Esses aqui é o inimigo de Cristo. O inimigo de Cristo, tá? Está dentro das igrejas, tá, meus amados? Tirando tudo que Cristo já fez e mandando vocês fazer tudo de novo. Trazendo de volta aquilo que ele já fez e já tirou. Entendeu, meu amado? Já tem aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. O fim está chegando. 2000 anos atrás, chegou, já aconteceu. O fim está chegando. 500 anos atrás, o fim está chegando. 400 anos atrás, o fim estava chegando. 300 anos atrás, o fim estava chegando. 100 anos atrás, o fim está chegando. 2026, o fim está chegando. E não chega. E não chega. Vamos lá. 1 João, aquele vídeo lá para João, não botei aqui, meu amado, tá? Mas vou dizer para vocês aqui, tá? 1 João 2, tá? Vai lá, perto do Apocalipse que tem livro de João, 1 João 2, 18 e 19, tá? Não sei porque eu não botei aqui. 18 e 19, tá bom? Não precisa que eu estou explicando para vocês, tá bom? 1 João, tá? 2, 18 e 19. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira, não, meu amado, estou mentindo para vocês, não é 1 João, é Filipenses 3, 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19, tá bom? Eu li aqui e já caiu a ficha. Tá? Já disse isto e muitas vezes e agora repito. Chegando é chegado. Tá? Existe muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigo da mensagem da cruz. Aquilo que eu digo. Mensagem da morte de Cristo da cruz. Na cruz. Eles vão para a destruição, no inferno. Por quê? O Deus deles são os desejos do corpo. Já viu que esse pessoal só prega o desejo do corpo? O Deus deles, vamos lá mais um pouquinho. Eles têm orgulho naquilo que desvia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Você você liga a sua televisão para assistir uma mensagem da cruz, você vê lá muitos testemunhos, o pessoal só vai dizer testemunho.
Diga aqui o que Deus fez na tua vida. Ah, eu era um desgraçado, um drogado, vim para tal igreja, aceitei Jesus e hoje eu tenho 1000 carros, tenho empresa, restaurei o meu casamento. Só pensa no mundo. Só pensa no mundo. Vem, irmão, conta a tua bênção. Aí chega uma velhinha, isso aqui eu vi, tá? Chega uma velhinha. Conta a vitória. É porque eu estava com o casamento destruído, meu filho estava nas drogas, eu bebia muito, acabei o meu casamento, hoje eu vim para a igreja, graças a Deus, Deus restaurou o meu casamento, meus filhos saíram da droga. Irmã, estou falando, conte a tua bênção. Pergunta o pastor. Isso aqui para ele não é bênção, ó. Porque ela não contou que comprou fazenda, que comprou carro, porque ele só pensa nas coisas do mundo, deste mundo. A igreja é totalmente carnal, só pensa na carne. Quando você está ligado nas coisas deste mundo, você está ligado na carne. Tomar Santa Ceia, para quê? Para carne. Se batizar para molhar o corpo, o que é o corpo? Carne. Ir para o monte, ser picado pelos pernilongos, é o quê? É para o quê? É para o Espírito? Não. Carne. A igreja só pensa na carne. Fazer campanha dentro da tua casa, aquele montão de comendo bolo, tomando refrigerante, carne. E hoje a gente não precisa de nada disso, meu irmão, é pela fé. É tudo pela fé. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Vamos lá. 1:3. Feliz a quem lê este livro e felizes aquele que ouve. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês disso aqui. Vocês, às vezes, os pastores de vocês não explicam. Naquela época, 2, 3 mil anos atrás, você lembra que hoje ainda tem muitos analfabetos? O nosso Brasil ainda não foi alfabetizado todo, tá? Você sabe o tanto de pessoas que tem aqui pelo alfabeto. Agora pense 2, 3 mil anos atrás. Tá? 3 mil anos atrás. É igual eu já mostrei para vocês numa mensagem que eu tenho, que eu mostro para vocês que lá no Egito, uma pessoa lia e explicava por símbolos de animais. Tá? Por isso que a cobra, a serpente era mais astuta, é símbolo de animal que ele está mostrando. Tá? Não é porque é uma serpente, tá entendendo? É mais astuta, é o símbolo de animal. Então nesse tempo aqui, ó, era poucas pessoas que sabiam ler, e a multidão ouvia. Então está dizendo aqui, ó, feliz quem lê este livro, e feliz aqueles que ouvem. Quem sabe que a multidão não sabe ler, está ouvindo, tá? Está ouvindo. Eu tenho uma irmã, que ela não tem leitura, tá? E hoje ela está com o canal no YouTube. Maria de Jesus, né? Mas é Maria das Graças, tá? Ela botou Maria de Jesus ali para facilitar mais, tá? Maria de Jesus. Ela não tem leitura. Vocês que assistem o canal dela, vocês vão ver que ela não tem leitura. Tá? Mas vê o que ela prega 1 hora. 1 hora. Põe o esposo dela para ler o versículo e ela comenta. E o que eu fico olhando, irmão, tem erro de português. Igual eu. Igual eu. Mas o sentido da palavra que ela comenta está certinho. Ela leva os versículos sobre versículos da Bíblia sem ter leitura, que ela ouve. Ouve e guarda. Não precisa você ter uma boa leitura para trazer uma boa mensagem. Naquele tempo os homens não tinham leitura. Eles ouviam, ó, e traziam também a mensagem. Tá? Alô, graça. Aqui, ó, abençoada. Assista um pouquinho 1 hora a mensagem dela, você vai ver. Não olha para o português dela. Olha ao sentido da mensagem, o tamanho da mensagem que ela traz. Amém, meu amado? Ouve as palavras desta mensagem. Profética, mensagem profética. E obedeça ao que está escrito neste livro, pois está perto
o tempo em que todas essas coisas acontecerão. 2000 anos atrás. Tudo foi naquela geração de 40 anos. Tudo naquela geração de 40 anos. Vamos lá, meu amado. Vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui. Hebreus 10, 37. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagrada, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, não é muito 2000 anos, um pouco mesmo, virá aquele que tem de vir, e ele não vai demorar. Não, mas como você disse que ele vai demorar 2000 anos, você está chamando o próprio profeta que escreveu isso aqui, ó, que a gente acha que foi Paulo, de mentiroso. E se foi Paulo, ele recebeu isso no terceiro céu. E se Cristo passou para ele no terceiro céu a mensagem que estava oculta, aquele que o olho não viu, não o ouvido não ouviu, não subiu o coração, que ele tinha guardado, foi o que ele revelou para Paulo, tá? Essas coisas aqui. Então, você está chamando o Paulo, o próprio Jesus de mentiroso, o próprio Deus, que ele é Deus, de mentiroso. Tá? Então, tem muita coisa que a gente tem que vigiar, irmão, saber o que fala. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos mesmo, e virá aquele que tem de vir, e ele não vai demorar. Não é 2000 anos, meu amado, vocês estão aguardando até hoje. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou trazer para vocês aqui várias referências, meu amado, para vocês saberem. Brevemente, a última hora está às portas. Não vai demorar 2000 anos. Brevemente, última hora está à porta. Não vai demorar 2000 anos. 2000 anos. Brevemente, última hora, está às portas, é 2000 anos? Não vai demorar, é 2000 anos? Não, meu amado. Presta atenção, se vocês são espirituais, pergunta aí. Para vocês que andam profetizando a vida dos outros, e isso aqui não tem mostrado para vocês, é engraçado, né? Profetiza a minha vida todinha. Tá? Minha carteira, meu CPF, minha identidade, mas não profetiza que Jesus já veio. A verdade, eles não se preocupam. Olha o que Jesus prometeu aos seus discípulos. Vamos ver o que ele prometeu aos seus discípulos? Para você ver que ele já veio, tá? Vamos lá. Mateus 10, 23. Ó, Mateus 10, 23. Quando vocês foram perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel. De Israel, tá? Foi para lá que ele veio, de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Então, meu amado, vou ler mais um para vocês, tá? Eles não vão acabar de correr a cidade antes que Jesus volte. Ele está falando com ele. Para você não dizer porque ele veio e nasceu, tá? De Maria. Porque o pessoal é idoso. Ele aqui é Jesus que está falando com eles. Que eles não vão acabar de percorrer dentro da tribulação
não vão morrer antes que ele volte, que ele não vai morrer, ele vai voltar. Eles vão ver. Vamos lá, Mateus 16, 28. Mateus 16, 28. Mateus 16, 28. Está aqui todos os versículos para você tirar a dúvida de vocês. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Não morrerão. Não morrerão. Então, meu amado, não tem coisa melhor para um pastor que é verdadeiro e que leva um grande de babaca, ficar com a boca aberta igual eu ficava, esperando a volta de Cristo. Aí a Jerusalém, a Israel, pegar um daqueles apóstolos que não morreram, porque se Jesus ainda não voltou, ele disse que eles não morrerão antes que veja ele vir. Antes que ver o Filho do Homem vir como rei. Eles não morrerão antes dele vir. Então, como ele não veio ainda, eles não morreram, que está aqui, Jesus não mente, ele está com 2000 anos. Já pensou dentro da igreja de vocês, João, com 2000 anos, dando testemunho do que ele andou com Jesus? É fácil de tirar a dúvida de vocês. Porque não morrerão antes dele vir. Então estão com 2000 anos se vocês estão esperando Jesus. Ou do contrário, Jesus mentiu. A igreja está chamando Jesus de mentiroso. Quando a igreja diz que Jesus vai voltar, está chamando ele de mentiroso. Sem perceber que está chamando de mentiroso. Ele afirma que já voltou. Que os discípulos já morreram. Mas ele disse que não voltou. Jesus é um mentiroso. Para eles. Para mim não, claro. Que eu creio, eu vivo pela fé. Eu sei que ele já voltou. Vamos lá. Ainda Mateus 26, 64. 26, 64. 64. Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. O sacerdote. É o Senhor. Sacerdote. Mas eu, aqui agora é ele, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado no lado direito de Deus Todo-Poderoso, descendo nas nuvens do céu. De agora em diante vocês o verão. Os sacerdotes que estão condenando ele o verão. Entendeu, meu amado? O verão. Então, Caifás ainda está vivo. Esse sim, eu tenho vontade de pegar ele e dar uns cacetes. Se eu pego, eu dou um cacete. Se ele está vivo, eu mato ele. Pô, ele condenou o meu Jesus. Eu mato ele se eu pego ele, tá? A igreja diz que ele está vivo, eu vou atrás dele, igreja. Quero um pastor junto, mas eu. Nós vamos achar. Diz que ele vai ver, ele vir. Leia para você ver. Vamos lá. João 21, 21 a 23. Isso aqui é muito importante, meu amado. Muito importante. Mais importante que os outros. Todos é importante, mas presta atenção aqui. João, Evangelho de João, 21 a 23. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz o Senhor a respeito deste aqui, que é João, aqui?
Jesus respondeu. Letra vermelha é a palavra de Jesus. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Dá uma comida de rabo, né? Com isso. Venha comigo. Fica preocupado com a vida dos outros? A igreja não pode isso aqui não, tá? O que a igreja se preocupa com a vida dos outros, meu amado? 23. Então, se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que vocês têm por isso? Aqui é um mais bonito, tá? Sabe o que é fofoca? Como Jesus afirmou que ele, João, ia esperar ele até a volta dele, não ia morrer até a volta dele, tá? Aí correu e espalhou, tá? A fofocaiada, tá? Aí eles já inventaram alguma coisa. Mas Jesus afirma, tá? Jesus afirma que ele ia esperar, tá? Ia esperar. Agora vê o que João, que ia esperar viver até a volta de Jesus, escreveu depois de alguns anos. Depois de alguns anos. Presta atenção, veja o que ele escreveu depois de alguns anos. Jesus prometeu para ele que ele não ia morrer. Ainda deu uma comida de rabo em Pedro. O que é que você tem com isso? Se eu falei que ele não vai morrer até que eu volte, não vai. Venha e me siga. Tá? Agora vê depois o que esse João escreveu. Vamos lá. Uma prova que Jesus já voltou. Tá bom? Não tem prova maior que essa. João, 1 João, aquele João que está lá perto do Apocalipse, 1 João 5, 18 a 20. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o pecado já acabou, ele não ia continuar. Porque o Filho de Deus os guarda, já tirou, os guarda. E o maligno não pode tocar. Vocês estão dentro da igreja com medo do diabo. Com medo do diabo, o maligno não pode tocar. Mas o que tem feito cair de perna para cima lá, então não é de Deus ele, tá? O maligno está tocando, e aí Deus disse que o maligno não pode tocar no dele. Esse que cai de perna para cima não é de Deus tocar nele, tá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Não é diabo. É do poder das potestades, dos governadores, dos juízes, da polícia, tá? No poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio. Olha o que João escreve, meu amado. Vê o vídeo aqui. Não vou nem ler os outros, ó. Sabemos também que o Filho de Deus já veio. Já veio. Já veio. Jesus já voltou. Jesus já voltou. Desculpa. E o que é que você está preocupado, meu amado, com a volta de Jesus? Jesus já veio no ano 70. Jesus já julgou. O mundo já acabou. Você viu no começo, viu o vídeo? Os muros das lamentações existe lá. A igreja foi destruída. Ele disse também que os sinais da vinda dele e do fim do mundo, tudo naquela geração, está no contexto. E é naquela geração de 40 anos, e vocês estão esperando a volta de Cristo hoje, os discípulos disseram que ele não ia demorar, que ele estava à porta, que aquele que é de vir virá e não tardará. João disse que ele já voltou. Sabemos também que o Filho de Deus já veio. Não tem mais nada. A igreja está debaixo de um engodo. A igreja está debaixo de uma mentira. E você ir lá, com a boca aberta, dando o seu dinheiro. Toma dinheiro, toma dinheiro, toma dízimo, toma oferta. E compra bilhetinho, e compra água ungida, e vassoura ungida, e passagem de Israel, e Jesus Cristo, tenha misericórdia.
Tá? Jesus já veio, meu amado. Leia esta mensagem com atenção e veja que ele já veio ou não já veio. Tá? Presta bem atenção. Ó, Mateus 24, vou repetir para vocês. Ó. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Você viu o muro da lamentação, foi destruído. Isso aqui aconteceu, não aconteceu? Agora isso não aconteceu? O 3, e Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conta para nós quando é que isso vai acontecer e que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do fim, né? O tempo do fim, e do Senhor voltará, e do Senhor voltará, e de tudo acabar. Escuta o que ele diz. Vamos lá. Escuta o que ele diz aqui. Contexto, presta atenção. Presta atenção no contexto. Contexto, tá? Ele só leu o texto para você. Mas não leu o contexto. Aqui é o contexto daquilo lá, tá bom? Assim também, quando vires acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar, tá? 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de demorar. Todos os que agora estão vivos, todos vão ver a minha volta. Todos vão ver a minha volta. Não vai demorar. Vocês que estão vivos vão ver agora a minha volta. Tá? Estão vivos. Então, meu amado, é aquilo que eu falei para vocês. Se Jesus ainda não voltou, os apóstolos estão com 2000 anos. E se ele está fazendo a verdade, se ele está falando a verdade, Jesus está mentindo. Ele mentiu para os apóstolos. Ele vai vir ainda e os apóstolos estão esperando. Mas Jesus não mente. Ele disse que ele ia ver ele voltar. E ele já voltou. É possível você duvidar num estúdio desse, tá, meu amado? Jesus abençoe. Vou pedir para os irmãos. Dê like. Eu preciso do like de vocês. Eu preciso que vocês assinem, meu amado. A gente não cobra dinheiro. Você vê aqui, ó, eu faço tudo sozinho. O meu estúdio é na minha casa, em cima. Eu reservei uma casa minha só para fazer um estúdio. Eu não cobro aluguel, só para fazer o estúdio, para trazer as realidades, a verdade para vocês. O que faz eu ficar feliz é ver vocês assinar o gostei, assinar no meu canal, para que o YouTube reconheça esta mensagem e espalhe para cada um de vocês toda vez que eu lançar um vídeo. Essa é minha glória. Essa é a minha vontade, é ver vocês espertos, vocês livres, não vocês debaixo de um engano, igual as igrejas estão lotadas de gente sustentando pastores, esperando por milagre que nunca acontece. Amém, meu amado? Jesus já voltou! Jesus já voltou!